Isso daí é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, para os alunos que trabalham comigo, que é o seguinte: ah, quando você começa a ver filmes sem legenda, aí quando você começa a realmente ver um filme e ter a preferência de tipo assim, cara, não, eu só vejo filme em inglês, com a legenda em inglês, eu não, ou então sem legenda, ou então com a legenda em inglês. Aí que eu falo assim, pô, aí, desculpa. Aí realmente você já está pegando aquilo ali, você já pode até dizer que você já é praticamente. Hello guys, welcome to another video. Lembrando, gente, que o intuito desse vídeo, o intuito do canal como um todo, é fazer com que você consiga absorver o inglês de forma intuitiva, que é a forma de você realmente conseguir ser fluente e ser nativo, né? Você conseguir passar daquele nível de intermediário e conseguir entrar na parte mais avançada, que é de falar com mais fluência, falar com mais naturalidade. Só se fala com uma naturalidade quem aprende em qualquer idioma com um pouco mais, de uma forma mais intuitiva. E que aí a gente vai estar passando por aqui. Beleza, galera? Eu sou o Lucão, sou professor de inglês há quase uma década e durante esse tempo que eu estou dando aula, né, eu fui percebendo vários desafios, várias dificuldades que meus alunos têm e vários também sonhos, né, e desejos e objetivos que eles têm também. Então, nesse vídeo de hoje, para ajudar vocês e explicar como que eu ajudaria essas pessoas que têm essa dificuldade, como que eu ajudaria essas pessoas que a lidar melhor com os seus sonhos, lidar melhor com os seus objetivos, né? Que às vezes a gente tem um objetivo assim, mas tipo assim, como que eu vou conseguir realmente chegar lá? A gente preparou uma lista super, hiper, mega blaster aqui, que eu vou estar pedindo ajuda do Jânio para estar me ajudando. A gente vai falar sobre alguma dificuldade e aí a gente vai falar sobre uma inspiração, sobre algum objetivo, algum sonho que os alunos têm, que com certeza você também tem, então fica até o final do vídeo para você conseguir estar vendo o que tem mais a ver contigo e o que pode estar te ajudando na sua jornada de aprendizado do inglês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá ao vídeo, Jânio. Fala aí. O que seria a primeira dificuldade aí da lista aí que a gente preparou? What's up, guys? Vamos lá. Primeira coisa que eu deixei separada aqui, que eu acredito que eu acho que é mais importante para todo mundo, é você ter grana, né, cara? E acho que um cargo melhor, você conseguir um cargo melhor na empresa, né? Essa seria tipo uma dor, né? Uma dificuldade, né? Porque como é que você vai subir seu cargo na empresa se você pode até subir um pouquinho, mas vai ter que subir um pocão para ganhar um dinheiro legal, né? Exato, Eu exato. acredito que é que tem inglês, né? Cara, isso daí é uma coisa que eu vejo muita gente que chega para mim e tal, que quer falar inglês, ou quer fazer uma aula, quer fazer alguma dica, fala assim, pô, me ajuda de alguma forma que eu vou ser demitido, eu preciso daquela promoção e tal, trabalho numa empresa multinacional e tal. Muitas das pessoas têm isso. O que eu percebo no meio desse caminho todo é que a pessoa tem essa vontade, só que ao mesmo tempo ela não se colocou o porquê dela não tá tão forte, entendeu? E nesse vídeo, nesse canal, não necessariamente nesse vídeo estou falando pela primeira vez, mas nesse canal eu já falei algumas vezes de como o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, ele sempre quer fazer o caminho mais fácil, né? E por mais que a gente precise, né, de um trabalho, a gente precisa de estar ganhando mais dinheiro e tal, não sei o quê, quando você começa a ver que não necessariamente teria que ser difícil, né, você aprender inglês, né, realmente não é, mas se você está fazendo da forma correta, mas como as pessoas meio que colocam isso, né? As pessoas começam a ir desistindo, começam a ir se desestimulando. Então, você tem que ter realmente esse porquê, tipo assim, caraca, eu tenho que aprender inglês em tanto tempo, em tantas coisas, e focar muito mais no processo e não no resultado, né? Isso aí é uma coisa que eu acho muito importante que a galera foca, né? Exatamente isso que o Jaime comentou, tipo assim, cara, eu preciso ter um trabalho melhor, eu preciso subir de cargo na minha empresa. O que você está focando? Você está focando no resultado. Se você só foca no resultado, você não vai conseguir o processo. Você não vai conseguir fazer o processo para conseguir ter o resultado que você quer, entendeu? O segundo tema aqui All é right, bem guys. parecido. O segundo tema aqui é bem parecido com o primeiro, né? Aí seria você conseguir já o emprego, mas numa empresa multinacional, né? Tem muita empresa gringa que opera aqui no Brasil, né? Exato, tem muita empresa aqui que opera no Brasil. Até mesmo nessa região aqui onde eu moro, tem muita empresa de fora e muitas deles falam.
exige, não necessariamente exige, mas se você fala inglês, é uma vantagem absurda. Só que ao mesmo tempo, né, a mesma coisa que eu estava falando anteriormente, you have to focus on the process, né? Se você conseguir focar no processo, você vai conseguir ter o resultado que você quer, entendeu? E realmente gostar de fazer aquilo ali, né? Eu lembro muito das minhas pessoas que eu gosto mais de acompanhar e de ver, como muitos sabem, eu sou dessa parte de basquete e tal, é o Kobe Bryant, né? O Kobe Bryant era um cara fantástico, eu vi muitas entrevistas deles e tal, e ele sempre falava muito disso, tipo assim, cara, foca só no processo, tipo assim, processo. Acorda de manhã e faz isso, entendeu? E tinha uma coisa que ele falava que era falar assim, don't negotiate with yourself. Ou seja, não negocie com si mesmo. O que isso quer dizer? Cara, se você fez um plano, cara, o meu plano é fazer o que precisa ser feito para estudar inglês, né? Que no caso a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Seja assistir um filme, seja assistir uma série, seja fazer anotação, seja conseguir conversar com alguém, se você já está na fase de conversação, de realmente estar fazendo uma conversation com alguém e tal, você não negocia com você mesmo. You don't negotiate with yourself. Você coloca aquele desafio, tipo assim, cara, eu preciso fazer aquilo ali. Se eu fizer aquilo ali durante 2, 3 meses, eu vou ter o resultado que eu quero. Então, tipo assim, durante esses 2, 3 meses, vai vir aquela vozinha para dizer, olha, você não precisa. Pô, vamos ali pra festa. Pô, vamos fazer tal coisa. Pô, vamos sair pra balada. Pô, É vamos um fazer. diazinho só, um O diazinho só quê? sem estudar. É um Um dia. diazinho só sem estudar. Pô, você merece descansar e tal, não sei o quê. Só que assim, don't negotiate with yourself. Fala com si mesmo. Primeiramente, se pergunta, tipo assim, cara, eu sou capaz de fazer isso? Eu consigo fazer aquilo ali? Então, se você consegue fazer aquilo ali, anota aquilo ali e segue o plano. Foca no processo que o resultado vai vir. The results will come, right? Uh, acho que é isso. Fala aí, Jane, tem mais algum? Tem algum comentário Ah, aí sobre isso que você quer dizer do Kobe Bryant, alguma coisa aí? não, até porque Michael Jordan é maior, então. Fight! Eu acho que Exatamente. muito relacionado com isso tem a parte também de trabalhar fora do país, né? Que eu acho que ainda é mais desafiador, né? Uma coisa é você estar numa multinacional aqui, com alguns empregados que vêm aqui, daí você se comunica em inglês com eles. Mas é um pouquinho, vai ter outros empregados que vão falar português. Mas acho que outra coisa é você estar lá fora, né? E aí, meu, amigo, e aí, É exatamente isso. Quando você está fora, aí você tem que realmente aprender. Isso aí eu estava me lembrando de uma história que eu conheci uma pessoa, né, um gringo aqui, né, dia a dia aqui, ele era tipo de uma empresa que vinha de fora e eu até conhecia algumas pessoas que trabalhavam naquela empresa. E ele estava falando exatamente isso comigo, dessa dificuldade, né, das pessoas que não têm tanto não é rápido, entendeu? E ele estava me falando assim, pô, não, os brasileiros eles são bons, mas eles não são rápidos, eles demoram, entendeu? Ele fala assim, pô, quando ele veio, o cara veio lá do Texas, né? O cara do Texas, então tem um pouco de um sotaque também, entendeu? E aí chegou, estava conversando com ele, aí ele estava falando que ele já tinha vindo para o Brasil algumas vezes e foi se acostumando, né, com o processo de maneira de lidar com aqui, né? E ele estava me falando uma coisa que no fundo, o que é, na verdade, né, é mais uma dificuldade de linguística do que necessariamente uma dificuldade de implementação de processo de trabalho, né? Que é justamente o que ele está fazendo. Pô, o pessoal é meio devagar, meio lento e tal, você tem que fazer uma coisa, depois tem que falar outra e tal, não sei o quê. Mas por quê? Porque a linguagem, quando está mais lento, está mais devagar, ainda mais que você trabalha em uma empresa multinacional, ou então você trabalha fora do país, como o Jaime falou, a comunicação tem que ser rápida. Então, se a comunicação não está sendo rápida, o processo não está sendo feito, o trabalho não está sendo feito. Então, se o trabalho está sendo demorado, aí começa a dificultar um pouco mais. Ele está falando isso. Não, isso é sempre feito. A gente consegue fazer, a gente conversa e tal, consegue se fazer e se resolve. Mas até conseguir fazer, até implementar e conseguir realmente dar sequência, dá uma demorada. E imagina, né? Tipo, um cara desse cargo, era um cara de um cargo muito alto da empresa de fora, que estava vindo para cá e tal. Se ele começa a ter essa sensação, se ele começa a lidar, por exemplo, com você que é um cara diferenciado na empresa, que você sabe falar inglês, ou seja, você já consegue fazer as coisas mais rápido e tal, segundo essa coisa que ele estava dizendo. Pô, você já consegue ser visto de uma forma diferente. E aí você já vai avançando e avançando, e fala exatamente isso que o Jaime, essas três coisas que o Jaime estava falando, de conseguir um trabalho, de conseguir um cargo, e você está até, às vezes, se você trabalha numa empresa multinacional, você, às vezes, pode estar indo trabalhar em outro país também. Então, tipo assim, isso é muito, muito interligado, muito importante, isso, dificuldades e tal. próximo da lista aqui, já bem um pouco fora.
Aí saindo do trabalho, indo para o lazer, eu acho que turismo, né? Eu acho que muita gente acho que já falou ou já escutou sobre isso. E você conseguir viajar sem passar perrengue. Sem passar É, perrengue. O famoso perrengue chique, né? Você chega lá, e, pô, tá lá no lugar fora e não consegue pedir o negócio direito, e você quer um drink e vem uma água. Você, pô, que coisa chata e tal, não sei o quê. Mas aí, tipo assim, isso daí é uma coisa uma dificuldade, né, que a galera tem. Mas eu acho, né, voltando para mim, né, o que eu passo para os meus alunos e tal, é uma coisa mais tranquila de se fazer. É mais tranquilo de você resolver isso do que necessariamente você estar num ambiente de empresa, de negócio e tal, e tudo mais. Porque o que que acontece, né? Uma das coisas que eu sempre falo, né, em inglês é muita repetição, né? Mas é muita repetição se você, para você realmente ser fluente, né, você realmente conseguir falar como nativo, você precisa ter muita repetição de tudo, né, da maioria das coisas que é mais falado. Só que assim, se você focar, e tem métodos que a gente consegue fazer para aplicar isso, né? Se você focar, se você conseguir não decorar, mas você conseguir realmente entender as poucas processos, as poucas coisas que podem acontecer numa viagem, você consegue realmente se dar muito bem. Porque se você começar a pensar realmente, tipo assim, cara, para você ter uma conversa com um gringo, seja de trabalho, ou seja de uma amizade, ou seja o que for, que seja uma coisa um pouco mais complexa, por exemplo, você começa a falar de um assunto que o Jaime gosta, né? Começa a falar de política com uma pessoa que morou fora. Aí, às vezes, pô, já fica difícil. Como é que você vai conseguir passar isso? Você já precisa de um entendimento muito maior do idioma. Mas, às vezes, o objetivo da pessoa não é esse, entendeu? Às vezes, tem muita gente que não necessariamente tem esse objetivo. Ela só tem o objetivo, tipo, cara, eu quero conseguir sair e conseguir pedir uma água e não necessariamente passar um perrengue. O que que você vai fazer? Tudo depende do seu objetivo, do seu foco, porque isso é muito pessoal. O aprendizado e a absorção do inglês é muito pessoal e tem muito a ver com o seu objetivo também. Então, assim, o meu objetivo é esse. Ah, eu quero conseguir viajar, conseguir fazer isso e tal. Então, beleza, então vamos focar nisso. Porque se você pensar bem, no fundo, só tem algumas situações que podem acontecer. Então, por exemplo, tem a situação do aeroporto, aí tem alguns vocabulário, algumas palavras que você já vai ter que ficar mais acostumado a usar dentro do aeroporto. Tem algumas palavras de restaurante, que é mais normal, que você vai pedir a conta e tal, de você conseguir pedir alguma coisa de comida e tal. E por aí vai. Então, tipo assim, é mais isso, aeroporto, restaurante, né, aluguel de carro e tal. Então, tipo assim, no fundo não é tão complicado assim, entendeu? Então, claro, se você sabe esse objetivo, pô, meu objetivo é esse, a gente consegue trabalhar exatamente nisso. Não é você, pô, meu objetivo é viajar, e você começa a trabalhar inglês como um todo. Ah, não, quero trabalhar tudo, lá, tudo desde a fundação do inglês e tal, não sei o quê. Não é necessariamente isso que você quer. Focar no que você quer, que você vai ter o objetivo que você vai ter o retorno esperado, entendeu? próximo item aqui da nossa lista também focado ali mais na parte de entretenimento, não do trabalho, mas eu acho que todo mundo queria tirar essa onda, né? Ver um filme sem legenda, quem nunca? É, cara. Isso daí é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, para os alunos que trabalham comigo, que é o seguinte: ah, quando você começa a ver filme sem legenda, aí quando você começa a realmente ver um filme e ter a preferência de tipo assim, cara, não, eu só vejo filme em inglês, com a legenda em inglês, eu não, ou então sem legenda, ou então com a legenda em inglês. Aí que eu falo assim, pô, aí, desculpa. Aí realmente você já está pegando aquilo ali, você já pode até dizer que você já é praticamente bem avançado, fluente, porque é isso que é o mais difícil e é o mais... É aí que, no último vídeo, né, a gente estava falando sobre afinidade, né? Quando você começa a lidar com essa parada de afinidade, se você é uma pessoa que gosta de ver filme e tal, não sei o quê, aí você começa a realmente conseguir fazer isso, cara, isso aí é um ótimo parâmetro para você ver o quanto que você está avançando. Porque uma das coisas principais que acontece com muitos alunos, muitas pessoas que querem aprender inglês também, é o quê? Eles não conseguem ver como que eles estão avançando, porque é uma coisa muito... Você concorda, né? Você concorda, né, Jaime? O inglês é uma coisa muito no seu subconsciente, não é igual você aprender uma conta de matemática, aprender 2 mais 2, você sabe que é igual a 4, aí você sabe que 2 mais 3 é 5 e acabou. É uma coisa muito mais intangível, né? Concorda? Você já começa que tem muitas maneiras diferentes de falar a mesma frase, né? Exato, Já exatamente. começa daí, então já não é matemático, né? Já não é Exatamente. robótico. Exatamente, exatamente. Então, o que que acontece? A partir do momento
que você consegue medir um pouco melhor o seu sucesso, o seu progresso, o seu processo, né? Lembra que eu falei antes, né? Don't negotiate with yourself. Não negocie com si mesmo. Focus on the process. As ideias lá do Kobe Bryant que passou pra gente. Ah, quando você começa a realmente entender isso, pô, você consegue focar no processo, você consegue ver o seu resultado, you can see your results, você consegue ver o resultado positivo daquilo que está dando, cara, você começa a realmente ir e avançar cada vez mais. Então, tipo assim, essa parada de ver sem legenda é muito importante. E aí, outra coisa que eu acho bacana que a galera pode fazer, uma pequena coisa de graça aí, né, que a galera pode estar fazendo também, é ver o filme. Não precisa focar em ver o filme sem a legenda. Isso aí foi uma coisa que o Jaime falou quando ele veio da lista que a gente bolou. Que às vezes, tipo assim, o problema, né, a dificuldade, você acha que é uma grande dificuldade, mas no fundo, tipo assim, cara, peraí, não é tão assim não, você pode ser, não é tão por esse caminho. Que é o quê? Você não precisa focar em ver o filme, ou ver uma série, ou ver alguma coisa que você gosta, necessariamente sem a legenda. Se você conseguir ver o filme com a legenda em inglês, já é muito mais proveitoso. É até mais proveitoso, é até melhor do que você ver com a legenda sem a legenda, se você está escutando só o áudio. Às vezes, mas como assim? É meio contra-intuitivo, mas no fundo já foi até feito muitas pesquisas, né? E comprovado isso quando você está querendo adquirir um novo idioma, né? Que o que acontece? Qual que é a lógica, gente? Quando você está vendo o filme, você está vendo o filme lá na tela e você está escutando, beleza? Não necessariamente você vai pegar todas as palavras, até porque hoje em dia, né? Eu até vi um vídeo sobre isso no YouTube recentemente, que é falando que cada vez mais os atores eles estão começando a falar mais embolados. E isso tem um porquê, tem um sentido dentro do cinema e tal, não sei o quê. E muitas das vezes as pessoas cada vez mais estão usando a legenda. Então necessariamente não precisa focar em ver o filme sem legenda. Os atores estão cada vez mais, eles falam com sotaque, eles falam para realmente conseguir passar a emoção daquilo ali e tal. Então, tipo assim, para você realmente conseguir passar a emoção, às vezes você não, às vezes dependendo da situação, dependendo da emoção, o ator ele não expressa cada sílaba, cada palavra da forma correta, entendeu? Só que aí o que acontece? Qual é a lógica por trás? Quando você começa a ver, quando você consegue ver o filme, você consegue escutar, mais ou menos, você consegue escutar, você consegue entender, você tem um bom nível de compreensão, mas você tem uma outra fonte de estar vendo coisas, de estar entrando o inglês na sua cabeça, que é a parte escrita, isso aumenta muito mais. Aí tem os percentuais da pesquisa lá, que eu não vou lembrar agora, mas sabe que é tipo assim, duas, três, se não até quatro vezes mais eficaz você ver um filme com a legenda em inglês do que você tentar ver o filme sem a legenda, entendeu? Tentar só escutar, beleza? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ver se o Jânio tem mais algum comentário. Se ele não tiver um comentário, a gente manda mais um para o vídeo não ficar tão longo, beleza? E aí a gente vai encerrando. Show? Essa sacada aí da legenda é totalmente contra-intuitiva, né? É, Totalmente é um contra-intuitivo. pouco Para mim é o seguinte, contra-intuitivo. você tem que, se você já tem um certo nível de compreensão, bota-se a legenda e se força mais aí. Eu não tinha pensado nesse aspecto dos sotaques e de você estar vendo às vezes uma obra cinematográfica e, enfim, de repente o cara está falando ofegante, né? Sei lá, de repente uma cena de canto, e aí o que você acha que você sabia entender foi para as cucuias, realmente você vai ficar Exatamente. boiando. Na verdade, nem recomendo que a pessoa tenha um foco de que seja o objetivo de ver um filme sem a legenda, entendeu? Eu já nem recomendo isso. Eu acho por quê? Por causa desse processo todo que eu falei que eu não vou ficar repetindo. Qual que eu acho um foco melhor? Você, pô, professor, pô, teacher, I want to practice my listening, my comprehension e tal. Beleza, você quer praticar o seu listening. O que você vai fazer então? O que é o melhor para você ter justamente como um parâmetro, né? Justamente que eu estava falando antes, né? O que é bom para você usar como parâmetro? Você conseguir escutar uma conversa normal em inglês. Como assim uma conversa normal? A podcast. Já escutou um podcast? Tem vários podcasts de diversos assuntos em inglês, vários podcasters, né, diferentes, entrevistadores diferentes. E durante uma entrevista, durante uma conversa, eles estão falando mais natural, entendeu? Sem legenda. De uma forma que o outro consegue compreender aquilo ali. Porque ele não está encenando, não está tendo uma atuação, não está tendo nada daquilo. Entendeu? Então, tenta focar. Pô, em vez de ver um filme sem legenda, pô, tenta focar em conseguir escutar um podcast, só escutar, talvez, ou só ver as bocas lá da galera lá se mexendo, que isso aí é um parâmetro muito melhor e mais eficaz
para esse processo todo, beleza? Faz sentido isso, Jânio? Total sentido. Assim, depois da explicação, faz sentido. Sem explicação, fica contra-intuitivo. É Agora vamos verdade. para o próximo item da lista. Na próxima gravação, que já vai acabar. Então é isso, galera. A gente ia continuar, só que aí meu grande amigo assistente nesse momento está tendo a ideia de a gente conseguir fazer um vídeo parte 2. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir aí, dá o seu like, dá o seu subscribe. O que é o subscribe? Você se inscrever, pô. Você aperta no botãozinho lá para ele deixar de ficar vermelho e começar a ficar cinza, né? Acho que fica cinza depois que está escrito. Então, faz isso aí. A gente provavelmente vai fazer um vídeo parte 2 das mais dores, mais dificuldades, mais sonhos que as pessoas têm no inglês e como isso pode estar te ajudando a partir desse meu ponto de vista mais de Lucão, que possa estar te ajudando com toda essa experiência que eu consegui acumular com os anos. Beleza? So, see you later, guys. Come together. Bye bye.